defender a cidade de Nacala, senão vocês nacalenses. Climane defendeu a cidade de Climane. Nacala, os nacalenses terão que defender a cidade. E lá mais adiante, vocês gostariam de votar apenas em 2 assembleias? Faz uma pergunta o edil de Nacala. A questão que eu coloco, há aqui um incitamento à desobediência coletiva, há aqui uma instigação pública ou não na sua observação, ilustração? Como político, conhecendo a linguagem que os políticos usam. Muito obrigado, meu caro amigo Luciano Valentim. Eu tenho ouvido a expressão quando há jogo de futebol ali no Zimpeto ou no Estádio Nacional, Estádio da Machava, que aqui em casa nós mandamos. Para quem gosta de futebol, nós costumamos ouvir isto quando vem a seleção do outro país ou uma outra equipa que vem jogar. Aqui em casa nós mandamos. Qual é a diferença desta palavra trazida aqui? Aqui em casa nós mandamos com aquilo que disse o Raul Novinte. Praticamente não existe nenhuma diferença, mas nós vivemos em Moçambique uma situação atípica de um sistema político, meu caro amigo Luciano, que quando é a oposição, aí nós vamos ver a intervenção dos tribunais. Vamos ver se é a Renamo, é o Partido Ecologista, é o MDM, não é o outro partido da oposição. A rápida intervenção de organismos de justiça como tribunal, não é, para poder sancionar. Por que eu digo isso aqui? Eu quero fazer a correlação, meu amigo Luciano, para responder taxativamente a questão que me coloca com a tamanha vergonha que eu assisti hoje na Assembleia da República. A Assembleia da República deixou de ser um círculo onde se produzem as leis. Na Assembleia da República deixou de ser a casa legislativa. A Assembleia da República deixou de ser aquela casa que representa a nós todos. A Assembleia da República hoje tornou-se uma casa onde há troca de mimos entre os partidos. Não é? A troca de mimos. E depois aqui vem um outro grande perigo. É porque aquele partido que é maioritário, com 174 deputados, consegue pisar, não é, os outros partidos, mesmo tendo melhores ideias. E eu preciso trazer isto aqui para a opinião pública poder perceber e responder exatamente à questão que o Luciano me coloca. Em 1990, Moçambique, como Estado, faz a emenda da Constituição da República, introduz o Estado de Direito Democrático e a 23 de janeiro de 1991 cria essa lei dos partidos políticos. Aí nasce a Renamo, nasce o MDM, nasce o Partido Ecologista, nasce o FUMO, nasce vários partidos. Significa que o Estado moçambicano, a partir dessa altura, começava a ter uma nova ordem política com o surgimento de partidos políticos. Eu não estou a perceber de forma repetida, quando se fala da intelectualidade política, que os partidos políticos devem agir como intelectuais. Estou a dizer que estes senhores estão desde 1991, não é, como partidos políticos, que estão a atuar no nosso sistema político. Em 1900... que haja crise de intelectualidade no seio dos partidos políticos. Para si, ilustração, isso não existe. Não há nenhuma crise de intelectualidade. Não existe nenhuma crise de intelectualidade. Não existe nenhuma crise de intelectualidade. Por que eu trago exatamente este assunto? Eu quero responder à questão de Nacala. Porque faz-nos entender que em Moçambique, qualquer cidadão que abraça a política, esse deixa de ser intelectual. Este não tem intelectualidade, não pensa no país. Porque o pensar na intelectualidade seria nós, como sociedade, aceitarmos tudo aquilo que o Gil Aníbal, quando chega no debate, diz, não é, aquilo que ele é mandado pelo partido dele. E depois tem uma outra particularidade. Mas os argumentos do Gil Aníbal, por exemplo, do ponto de vista político, espelham ou não alguma intelectualidade? Não espelha. Não espelha, por uma razão bastante simples. Gil não fez ciências políticas. Gil é um geólogo.
ele refugiou-se na política. Foi dado espaço na política e ele começa a notabilizar-se comentando na política e acabou ganhando o espaço. Quando se fala da intelectualidade, que nós muito não bem, temos... vamos voltar ao conteúdo E do eu Ilustre quero Novinho. exatamente ir ao conteúdo... Esta mensagem é politicamente correta ou não, na sua opinião? Esta mensagem é politicamente correta. Esta mensagem do Novinte foi dita do ponto de vista político. Foi dita do ponto de vista político. É por essa razão. Só quero elucidar exatamente a ele que nós vivemos uma situação sine qua non, meu grande amigo, desde a subida deste governo que está exatamente há 8 anos. Me parece que os agentes que estão ligados à segurança do Estado, me parece que os agentes que estão ligados à inteligência não conseguem separar que estas declarações são declarações políticas. Essas declarações são declarações que incitam à violência. Essas declarações são declarações que podem, de facto, incendiar o país. Existe aquilo que, na minha ótica, são chamadas de declarações políticas, que alguém diz do ponto de vista político, e os que estão a assessorar no contexto da segurança do Estado, não, mas a coisa foi dita do ponto de vista político. Sabe por quê? Porque desde 1991, se não nós, em Moçambique, vamos colocar em causa todas as pessoas que abraçaram a política ou extinguir os partidos políticos, a semelhança daquilo que eu estou a assistir ali na Assembleia da República, que é a Casa do Povo. Portanto, vamos tem que se interpretar esta mensagem, na sua opinião, como uma propaganda política e não incitação à violência. É isso que está a tentar transmitir? Ou entende que os partidos políticos estão isentos de uma culpabilidade por incitamento à desobediência ou então à violência? Há uma coisa, Luciano Valentim, outra coisa é a questão da desobediência política. Sabe o que é desobediência política? Porque é preciso a gente trazer isto aqui como um conceito para as pessoas poderem perceber. A desobediência política é diferente exatamente com uma atuação política. O Raul Novinte disse isto num contexto eleitoralista. Não estava a incitar qualquer tipo de violência. Ninguém deve defender na cala. Quem deve defender na cala são os nacaleses. Tal como se diz aqui no Estado Nacional de Desempenho, que aqui em casa nós mandamos. E todo mundo fica de facto feliz. A outra segunda não é exatamente deste do colega do Novinte. Também precisa de ser avaliado. É por essa razão, quando nós falamos esta questão da separação dos poderes, nós queremos que Moçambique, nos próximos tempos, tenhamos juízes, aqueles que fazem direito, que quando chega no tribunal, julga com a consciência e com juízo. Não porque esse indivíduo está a julgar uma coisa. O Raul Novinte, hoje, foi suspenso até a função dele de uma pessoa que foi eleita. Se o tribunal, o Conselho Constitucional, só por uma questão de clarificar a opinião pública, disse que os tribunais não tinham competência para anular qualquer tipo de eleição, e tudo isso passou exatamente para a coisa. Embora eu não seja jurista, porque se calhar precisaria aqui de uma fundamentação, mas nós precisamos de olhar este país, que toda pessoa que abraça a carreira jurídica em algumas ocasiões, e eu digo mais, o Novinte foi dado 30 dias, não é para ter a tal prisão do domiciliária, mas se nós tivermos os verdadeiros juristas que defendem, que interpretam melhor as leis, vão dizer que aqui há ilegalidade. Porque muito existe, bem, na minha ótica, aquilo que nós chamamos de discursos políticos. Você está falando com João Massango, qualquer ação que eu falo aqui é no contexto político. No contexto político, mesmo se eu estivesse a insultar. Mas, infelizmente, não faço parte exatamente disso. Tudo digo no contexto político. Mas, Ilustre Massango, os discursos políticos, eles estão isentos de alguma responsabilização por incitamento à desobediência? Luciano Valentim,
Só para passarmos para o ilustre Camilo, sim ou não? Não. Quando me pergunta que os discursos políticos estão isentos a uma incitação da violência, nós precisamos de buscar estas palavras que incitam à violência. Quais são? Aqui na Cala, ninguém deve defender é discurso de incitação à violência. Não é? Nós vamos às manifestações... vamos paralisar a cidade de Maputo, vamos falar que é incitação à violência. Não existe nenhuma incitação à violência. Mas, porque nós vivemos num Estado que tudo que sai da oposição, e o tipo de Estado que nós estamos a ter agora, é um Estado autocrata, é um Estado oligárquico, é um Estado de ditadura, é um Estado que quer mudar o xadrez para nos eliminarmos nós todos, porque contrariamos o sistema, então as coisas ficam de facto tão complicadíssimas. Ilustre Camilo, na sua opinião, encontra ou não aqui incitamento à desobediência coletiva? Muito obrigado. Bom,